Hoje, a quinta edição do 30 Minutos Europa conta com o comentário de João Pedro Dias, advogado, docente e investigador em assuntos europeus. Olá, João Pedro, bem-vindo ao 30 Minutos Europa. Olá, Pedro. No primeiro programa do 30 Minutos Europa, para além de termos conversado sobre a Comissão Europeia von der Leyen e as prioridades de comunicação, João Pedro fez uma apreciação global do trabalho desenvolvido pelo antigo Comissário Europeu Carlos Moedas. Na altura não tive a oportunidade de lhe colocar o mesmo desafio relativamente à nova Comissária portuguesa, a Elisa Ferreira, responsável pela pasta da coesão e reformas. Que análise faz do seu perfil? Vamos lá ver, em relação ao perfil, eu penso que não há dúvidas de que é um perfil que se encaixa perfeitamente. É uma pessoa com experiência europeia, é uma pessoa com experiência governativa nacional, lidando sempre com áreas como estas ou muito próximas e, portanto, tem creio que nada a dizer. Relativamente digamos, à sua atividade, eu creio que é manifestamente cedo para se poder fazer algum tipo de avaliação, não só porque esta comissão ainda tem praticamente meio ano, pouco mais de funções, e grande parte desse tempo tem sido, ou foi, enfim, consumido com esta consumição que foi, ou que está a ser, a questão da pandemia. E, portanto, não me parece que possamos ou tenhamos elementos suficientes para fazer já uma apreciação, um balanço. Mas não, realço todavia o seguinte, no plano, no chamado plano von der Leyen, plano de recuperação, uma parte dos fundos que foram, ou que podem vir a ser captados pela União Europeia, vão reforçar precisamente a rúbrica dos fundos estruturais e rúbricas que estão sob tutela da comissária portuguesa, o que significa que se o seu papel já era um papel, digamos, importante, numa área vital para o desenvolvimento, penso que essa tendência será reforçada justamente por efeito digamos, do maior volume financeiro que vai passar a ter de gerir. Considera adequado o denominado pacote de apoio à recuperação da economia da União Europeia? Vamos ver, o pacote é de longe a maior ajuda financeira que alguma vez a União Europeia concedeu em qualquer tipo de situação. É um pacote europeu, é um pacote financeiro para que tenhamos uma ideia que representa o equivalente ao PIB, por exemplo, de um país como a Holanda. Portanto, é uma coisa de uma dimensão sem paralelo e sem igual. Há, todavia, duas questões ou dois lados deste pacote que nós devemos levar em consideração. Da parte dos Estados-membros, em primeiro lugar, ou melhor, três questões, se me permite. A primeira é a forma como o pacote, como, digamos, a solução financeira foi construída. A União Europeia resolveu, ela própria, ir endividar-se no valor de 750 mil milhões de euros. Esses 750 mil milhões de euros vão entrar no orçamento da União Europeia. Para onde é que vão? Vão para vários fundos, várias rúbricas que já existem no orçamento da União,
fundos estruturais, coesão, etc., para várias rúbricas, e vão também para uma rúbrica nova, cerca de 550 mil milhões de euros, para uma rúbrica nova que é um fundo de reconstrução e resiliência, creio que a designação, digamos, a tradução será muito esta. Desse fundo para a reconstrução e a resiliência, uma parte a União Europeia vai entregar aos Estados a título de empréstimo e os Estados terão que devolver à União Europeia em condições muito especiais, quer de tempo, quer de taxas de juros, e há uma segunda parte que a União Europeia vai entregar aos Estados a título de subvenções, isto é, os Estados não vão ter que devolver essas quantias. Mas esta é a perspectiva dos Estados. A questão que se coloca é que, e que nós nunca podemos perder de vista, é que a União Europeia, para ir buscar estas quantias, foi se endividar. E alguém vai ter que ir pagar esta dívida. É o orçamento da União Europeia. Então, importa perguntar quais são as verbas que compõem o orçamento da União Europeia. De onde é que vêm essas verbas? A grande fatia dessas verbas vem de transferências dos orçamentos dos Estados-membros. E depois há uma parte, neste momento residual, pequena, que vem de impostos que a União cobra. O que significa que a União foi buscar 750 mil milhões de euros ao mercado, irá buscar 750 mil milhões de euros aos mercados, distribui-os pelos Estados-membros, mas vai chegar a uma altura em que a própria União vai ter que pagar o empréstimo que foi contraído. E então aí tem duas alternativas. Ou vai pedir aos Estados-membros, deem cá para nós irmos pagar o empréstimo, e de certa forma estará a tirar com uma mão aquilo que deu com a outra, ou então, segunda alternativa, que eu penso que é aquela que vai, digamos, fazer o seu caminho, a União Europeia terá que começar a lançar diretamente impostos sobre cidadãos e sobre empresas europeias. Porque a União Europeia tem que devolver os 750 mil milhões de euros que vai buscar para entregar aos Estados. E, portanto, a aprovação deste plano significa não só a forma como a União Europeia vai distribuir os 750 mil milhões de euros pelos Estados, mas também a forma como vai ter que os pagar aos seus credores. E esta é uma parte que não tem sido discutida, infelizmente. Eu tive a oportunidade de escrever um artigo esta semana em que terminava dizendo: por amor de Deus, não digam mais que vão existir verbas a fundo perdido. Porque não há verbas a fundo perdido. Da mesma maneira que não há almoços grátis, não há verbas a fundo perdido. Alguém vai ter que as pagar. E esse alguém, ou serão os Estados, ou serão os cidadãos e as empresas. Curiosamente, é uma questão que nós não temos visto muito discutida entre nós e que devia ser muito mais discutida, sobretudo porque a partir do momento em que vamos abrir a porta para a criação de impostos europeus, temos que ter bem a noção, digamos, do passo que estamos a dar. É claro que os Estados precisam de dinheiro como de pão para a boca e, portanto, estou convencido que vão ter que aprovar este plano. Mas é bom que os cidadãos saibam que este plano, que isto não é uma chuva de dinheiro que cai do céu, isto é, de facto, uma operação de um empréstimo que alguém vai ter que pagar. E esse alguém, no limite, vão ser os cidadãos europeus, vamos ser todos nós.
João Pedro, alguns defensores da União Europeia estão mais satisfeitos com esta partilha de responsabilidades de financiamento. Qual a sua análise sobre as razões apresentadas pelos países que estão contra esta partilha? Olha, eu ouvi a semana passada uma intervenção do ex-presidente Durão Barroso, em que ele dizia que tinha a esperança que este plano acabasse por sensibilizar e por suscitar o apoio de todos os Estados da União, se não fosse por uma questão de solidariedade, pelo menos que fosse por uma questão de racionalidade. E eu estou convencido que, e quero crer que é o que vai acabar por acontecer. Eu não tenho dúvida que este plano, com mais ajustamentos, menos ajustamentos, acabará por passar no Conselho Europeu, do próximo dia 18, salvo erro, que os chefes de Estado e de Governo acabarão por se pôr de acordo, até porque as duas grandes potências económicas neste momento estão a precisar e estão, digamos, a tomar a iniciativa, a França e a Alemanha. E, portanto, não vejo muitas possibilidades deste plano não triunfar. Simplesmente não podemos esquecer que isso não basta, que depois dessa aprovação por unanimidade vai ser preciso que todos os parlamentos dos 27 Estados-membros aprovem este plano. E isso é que eu tenho algumas dúvidas, algumas reservas, que a meio do caminho em num parlamento qualquer, sem nos preso numa Malta, num Chipre, numa Hungria, numa Polónia, enfim, algures por aí, França, algures por aí, um plano desta natureza possa tropeçar. E basta tropeçar num Parlamento para inviabilizar a solução global. Portanto, cautelas. É evidente que os Estados precisam do dinheiro. Isso é inequívoco. É evidente que grandes economias europeias, como a Espanha e a Itália, precisam dramaticamente destas quantias. E, portanto, isso pode ser uma pressão para, no sentido, de facto, de sensibilizar para que o plano seja aprovado. Mas não podemos dar isso por garantido. E depois há uma outra questão que é que importa, pelo menos, admitir essa possibilidade. É que, além da necessidade dos governos e dos parlamentos nacionais poderem aprovar este processo, é preciso ver que estas verbas, digamos, astronómicas não vão chegar. E muitos países europeus a pedir, e Portugal, infelizmente, está nesse lote, apesar das quantias que lhe podem vir a ser atribuídas, e a chave de distribuição ainda não está determinada, ainda não está completa, mas pode acontecer, e vai acontecer seguramente, que muitos desses países, apesar dessas quantias, vão necessitar de se endividar ainda mais, de buscar ainda novos recursos, porque aquilo que vão receber da União Europeia, infelizmente, não vai chegar. E, portanto, vamos ter uma União Europeia endividada, vamos ter Estados endividados, podemos vir a ter uma situação de uma nova crise grave de dívida pública no quadro da União Europeia. João Pedro, a situação pandémica deu já visualização à pobreza e às dificuldades que os países da União Europeia enfrentaram e enfrentam, pelo que surge uma grande acuidade na implementação de um salário mínimo na União Europeia, de forma a dar dignidade de vida a todo o cidadão europeu. Qual a análise que faz esta avaliação de um salário mínimo para cada país da União Europeia? Vamos ver.
nós estamos perante uma daquelas situações em que, em teoria, a ideia é boa, mas pode esbarrar com algumas dificuldades de concretização prática. É evidente que se a União Europeia constitui um verdadeiro mercado comum, a existência de um salário mínimo europeu, vamos assim chamar por uma questão de simplicidade, de simplificação, tem toda a lógica, faz todo sentido, tem toda a pertinência. A dificuldade é, em primeiro lugar, há Estados que recusam terminantemente avançar por aí. E depois a dificuldade será encontrar situações de, digamos, fórmulas de cálculo e fórmulas de definição, digamos, do quantum desse salário mínimo europeu. É evidente que, como digo, a ideia parece-me lógica, a ideia, do meu ponto de vista, faz sentido como uma forma de apoio, inclusivamente, e se quisermos, de uma certa aproximação do poder de compra e do nível de vida das populações do mercado único. Não chega, não basta. Há outras, digamos, outras dimensões que deveriam ser que têm e que influem, digamos, na determinação dos diferentes salários, nomeadamente os níveis de produtividade, área onde nós, infelizmente, continuamos muito atrasados por comparação com outros Estados. Portanto, isto são elementos que podem dificultar aquilo que, em tese geral, em teoria, é de facto uma ideia apelativa, uma ideia, digamos, positiva, mas, como digo, por vezes, entre a concretização de ideias positivas, esbarra com algumas dificuldades práticas, muitas delas que se tornam incontornáveis. Devo dizer que nesta área mantenho-me muito reservado, ou pelo menos não muito otimista quanto à viabilidade a curto prazo de se avançar para uma medida destas. João Pedro, que leitura nos traz hoje, que nos sugere? Olhe, hoje, digamos, como sabe, as edições têm estado, o mercado editorial também tem estado parado, portanto, eu sugiro que, enfim, já é do ano passado, isto dizer que já é do ano passado, em termos normais, poderia ser quase que uma blasfémia, uma coisa ultrapassada, mas não. É um livro do ano passado, do Dr. Bruno Ferreira Costa, chamado Quo Vadis Europa, a encruzilhada europeia entre o ideário romântico e o pragmatismo político. Pode mostrar-nos? Eu creio que é uma leitura, de resto, muito atual. Isto é um livro da edição Sílabo, com prefácio do Dr. Pedro Santana Lopes. É um livro muito pequeno, lê-se muito bem, analisa as situações dos diferentes países, nomeadamente os que estão mais próximos da União Europeia, Sérvia, a Turquia, o Montenegro, mostra-nos que a Europa não se reduz aos 27 que hoje a compõem, que há mais Europa para além da União. Livro pequeno, lê-se bem, atual porque não é antigo, e atual porque trata uma temática muito presente, também ela atual. Portanto, era a minha sugestão desta semana. Muito bem. João Pedro, foi um gosto revê-lo. Mais uma vez agradeço a presença no 30 Minutos Europa. Encontramos-nos em julho.
e de preferência já em estúdio. Já em estúdio, Exato. muito bem, já em estúdio no Canal Central. Obrigada, até julho. Até julho. Até julho. Na próxima sexta, o 30 Minutos Europa, recebe Marta Ferreira Dias, docente da Universidade de Aveiro. Esperamos que tenha sido do seu agrado. Contamos consigo 30 Minutos Europa, às sextas, no Canal Central.